Glória a Deus, iniciamos a live de oração. Eu não sei se vai dar tudo certo hoje, pelo Facebook, pelo Instagram. Se cair em um, correm para o outro. Se cair os dois, nós continuamos na presença do Senhor e todos continuam orando, amém? Que o Espírito Santo de Deus é o mesmo e Ele é onipresente. Glória a Deus por isso. Ele está aqui neste lugar. Nós louvamos o nome do Senhor, nós adoramos o Senhor. Glória a Deus, Ele está aqui. Tão certo, né? Como a gente canta aquele corinho, tão certo como o ar que nós respiramos, tão certo como o amanhã que se levanta, tão certo como eu falo e vocês podem me ouvir. Glória a Deus, aleluia, glória ao nome do Senhor Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez na presença do Deus Todo-Poderoso e isso não é algo pequeno, isso não é pouca coisa, porque para chegarmos até aqui, se não fosse o Senhor, nós não chegaríamos. Então esse é um momento onde nós vamos nos render ao toque do Senhor, do nosso Pai, que é o único que pode tocar nos lugares que ninguém mais pode tocar. Só Ele pode tocar. Pela sua palavra, né? Através da palavra poderosa que foi liberada já, está sendo, vai ser aqui liberada para nós nessa noite, vai nos envolver com a glória, com o poder, e através dessa palavra nós vamos ser libertos e nós vamos ser aperfeiçoados pelo poder do Espírito Santo de Deus, que está aqui, né, dentro de nós, está em nós, está nesse ambiente, está na nossa vida, na nossa casa, está agindo em nós e através de nós. E Ele vem trazer o quê? Ele vem trazer, né, aquele mover para convencer do pecado, da justiça e do juízo. Isso não é só para quem já é salvo, não, ou para quem não é salvo ainda. É para todos que querem o Senhor, todos que precisam permanecer de pé. A gente não pode, a Bíblia fala, né? Vocês que estão de pé, quem está de pé, cuide para não cair, para que não caia. Então, se estamos de pé, porque o Senhor fortalece, é que o Senhor sustenta e precisamos permanecer de pé, né? Muito fácil falar quando tem os caídos, né, pisarem em cima. Não podemos fazer isso. Vão acontecer milagres aqui nessa noite, nós vamos ser boca profética. Nessa noite, nessa live de oração, milagres vão acontecer, porque aqui, né, é sobre a palavra que nós vamos lançar as nossas redes com fé, nós vamos lançar sobre ele as nossas ansiedades, e é nessa palavra que nós temos colocado a nossa confiança, nós temos a resposta daquilo que estamos buscando na palavra, e através dela que Deus, o Pai, fala com cada um de nós. Glória a Deus por isso. Vamos abrir o nosso coração e clamar com fé, ouvir a palavra de Deus que foi liberada para nós hoje e agir, né? Crer no agir, no sobrenatural do Senhor nessa noite. Vamos crer que anjos foram liberados, foram enviados por ordem do próprio Deus para agirem em nosso favor, para lutar as nossas guerras nas regiões celestiais, nos lugares que nós não vemos, mas são reais. O Senhor, nesse momento, Ele estende a mão e diz: pare agora. Toda ação contrária das trevas, toda ação maligna, contrária que vem sobre esse serviço, sobre esse momento, neste lugar, sobre esta live, paralisa agora, seja paralisado todo mal, tudo que vem contra nós, contra todos que estamos aqui reunidos no nome do Senhor. Nenhum mal nos atingirá, nenhuma seta lançada vai nos atingir, nenhuma armadilha, nada, absolutamente nada vai prosperar sobre a nossa vida, em nome de Jesus. O Senhor tem estendido a mão dele, o braço forte, para nos livrar, nos guardar e nos esconder do maligno. Glória a Deus. Nós estamos aqui reunidos como filhos e filhas
de Deus, que estamos buscando, né? Nós todos estamos buscando a presença do Pai, e Ele se deleita, Ele gosta disso, Ele ama isso. Por isso Ele mesmo estende a mão dele, paralisa a ação contrária. Eis que, né, este lugar aqui, vamos profetizar, está cercado com o fogo do Senhor, e nenhuma seta vai alcançar e nem atrapalhar essa reunião. Esse é um momento, um serviço, né, totalmente espiritual, aonde céu e terra estão em movimento para que a glória do Senhor se manifeste através das orações. Aleluia! É o momento em que nós adentramos nas regiões celestiais para trazer de lá, do sobrenatural, as bênçãos que nos pertencem e estão lá, mas hoje é dia de acessar juntos, unidos em unidade, e trazer para o natural. Glória a Deus. Se você tem algo que está lá, você ainda não recebeu, creia que hoje é dia de você receber. Acesse e pegue o que é seu em nome de Jesus. Esse é o momento de nós resgatarmos curas, salvação, libertação e muitas outras bênçãos que só o nosso Deus, só o nosso Pai amoroso, Pai de amor, pode nos conceder. Bênçãos que nós não conseguimos na força do nosso braço. É impossível. Nós morreríamos, quebraríamos os braços fazendo força para conseguir qualquer uma dessas bênçãos e jamais conseguiríamos. Aleluia! Isso é muita coisa. E não é pequena não, é coisa grande. Vamos mudar, né? Vamos mover essa atmosfera com louvores, com fé, declarando que Deus está aqui, que Ele é onipresente, Ele é Emanuel, Ele está conosco. Aleluia! Glória a Deus. Eu amo um texto que está em Abacuque 3, a partir do versículo 17 até o 19, diz assim: mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeitonas decepcione e os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo ou da corça e me faz andar nos meus lugares altos. Aleluia! Em meio às circunstâncias tão desanimadoras e incertezas sobre o futuro, Abacuque, né, aqui ele declara a confiança dele inabalável em Deus. E nos versículos do 17 ao 19, ao 18, né, ele expressa uma alegria firme no Senhor, independentemente das condições externas. E no 19, quando fala dos lugares altos, são os problemas, os sofrimentos, as responsabilidades que podem ser muito desafiadoras, mas que também nos fazem crescer. Então são momentos que a gente tem que se render e deixar que Deus opere na nossa vida. Irmãos, esses dias eu me peguei muito ansiosa e muito preocupada. E Deus falou tanto comigo, me trouxe essa palavra e hoje nós vamos ministrar ela aqui na força, né, no poder do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Aleluia, Ele é maravilhoso. Aleluia, o Senhor é lindo. Vamos orar, depois vamos cantar um louvor, que é exatamente essa palavra que nós lemos agora. Aleluia, glória a Deus. Senhor, Tu és maravilhoso. O Senhor já está aqui se movimentando pelo Teu Espírito, Pai. E nós Te louvamos e bendizemos o Teu nome. Nós Te glorificamos, nós Te agradecemos e Te engrandecemos neste lugar. Nós nos rendemos a Ti, Senhor. Pedimos perdão pelos nossos pecados. Verdadeiramente, Senhor, somos pecadores. Pecamos contra Ti, Senhor. Pai, obrigada porque o Seu perdão, Senhor, já foi estendido a nós na cruz do Calvário. O Senhor abriu, Senhor, um caminho onde nós podemos ir
e pedir perdão ao Senhor sempre que erramos, que pecamos e queremos voltar ao caminho para caminhar corretamente, de acordo com o teu querer, a tua vontade. Obrigada por esse perdão, Senhor, liberado. Obrigada por tão grande salvação. Obrigada pela presença do Senhor na nossa vida. Obrigada pelo fogo aceso, Senhor, no altar do nosso coração. Oh, Senhor, que esse fogo continue queimando, queimando todos os dias. Oh, Senhor, que essa chama não se apague nunca. Ah, Senhor, derrama da tua unção, do teu óleo. Derrama, Senhor, no altar, Pai. Oh, manda fogo do céu, Senhor, e realmente vem queimar o nosso interior. Vem queimar tudo que não provém de ti. Vem nos fazer verdadeiramente santos, puros e livres, Pai, para o louvor da tua glória. Vem nos atrair à tua presença, Senhor. Vem, Senhor, neste lugar. Vem com o teu poder, sabemos que tu está aqui. Queremos, Senhor, não só sentir, queremos ver o teu agir, o teu mover neste lugar. Tu és bem-vindo para fazer o que tu queres fazer aqui. Aleluia, obrigada por esse momento que vamos ter na tua presença. É tão glorioso poder estar diante do Senhor. É tão glorioso poder falar com o Senhor. Obrigada, Deus, em nome de Jesus te louvamos, aleluia, aleluia, cantaremos a palavra do Senhor, cantaremos a palavra do Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, não há nada, né, mais poderoso do que a palavra dele deixada para nós, junto com a unção do Espírito Santo, vai quebrar cadeias, vai despedaçar jugos, aleluia, o Senhor é lindo. Aleluia. Oramos e cantamos a palavra. O Senhor é a minha força. Ele faz os meus pés como os da coça. O Senhor, o soberano, me faz andar em lugares altos. O Senhor é a minha força. Ele faz os meus pés como os da coça. O Senhor, o soberano, me faz andar em lugares altos. Ele me faz andar, ele me faz andar, ele me faz andar em lugares altos. Ele me faz andar, ele me faz andar, ele me faz andar em lugares altos. Acima dos problemas, acima das tribulações, acima do pecado, acima das tentações, acima das minhas dores, acima das perseguições, acima deste mundo, acima das desilusões. Sim, Senhor, o Senhor nos faz andar nos lugares altos, Pai, em vitória. Glória a Deus, Tu és a minha força. O Senhor faz os meus pés como os da corça. Aleluia. O Senhor, o soberano, Ele faz andar em lugares altos. Ele me faz andar, Ele me faz andar nos lugares mais altos. Oh Deus, acima de todos, Senhor, as circunstâncias, os problemas, os pecados, as tentações. Oh Deus, as afrontas, Senhor. Em
tribulações, acima do pecado, acima das tentações, acima das minhas dores, acima das perseguições, acima deste mundo, acima das desilusões. Louvado seja o nome do Senhor, Ele é digno de todo louvor, toda honra, toda glória, toda adoração. O Senhor é maravilhoso, aleluia, Ele é santo, glória a Deus, aleluia, Ele é digno, aleluia, glória a Deus, maravilhoso Deus, aleluia, Tu és santo, e o Senhor nos purifica, o Senhor nos santifica, nos coloca, Senhor, num lugar, Senhor, elevado, Senhor, para que possamos ver, Deus, o Teu agir. Oh, Espírito Santo de Deus, está neste lugar para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, e vai nos instruir de modo sobrenatural. Mas esta noite, não sei se vou terminar de entregar todas as chaves nesta noite. Se não terminar nesta noite, nós vamos continuar outra semana. Às vezes o Espírito Santo faz isso, né? Dá algo que vai por semanas instruindo a gente. Mas Ele vai nos conduzir nesse caminho de libertação. É uma palavra para verdadeiramente nos fazer livres, para mudar, transformar a nossa vida. Tem que haver transformação quando nós ouvimos a palavra. Se nós só ouvimos e não praticarmos, não adianta. Tem que haver transformação de vida, de atitude, transformação de tudo. Oh Deus! E Ele veio nos ensinar com aquele jeito que só Ele sabe fazer, né? Só Ele sabe tocar em nós dessa forma, com tanto amor. Ele veio trazer essa palavra e nos ensinar como que eu posso dizer para você assim, vai nos ensinar como cuidar do nosso jardim, né? Como se cuida de um jardim. O que pode ser um jardim para o Senhor? O nosso coração, a nossa mente, um jardim bonito e bem cuidado, tem o seu valor, não é mesmo, irmãos? Aleluia, nós sabemos. E Ele vai nos ensinar a fazer algo que muitas vezes nós não fazemos porque não sabemos como. Muitas vezes não queremos, mas muitas vezes não sabemos como fazer. E Ele vem nos instruir. Ele vai nos ensinar a arrancar as ervas daninhas que brotam na nossa mente, assim como brota o matinho no nosso jardim. E vai também nos mostrar como cultivar para ter uma vida abundante, que é o que Deus prometeu para nós em Jesus, né? Então vamos fazer hoje 2 exercícios, 2 dinâmicas, né? Um exercício mental. E eu quero que você nessa hora imagine como que... deixa eu abaixar um pouquinho esse som, que eu acho que está um pouquinho alto aqui para mim poder falar.
E eu quero que você imagine que, como se a mente de cada um de nós fosse um jardim. Você já deve ter visto na internet aquela cabeça, né? Toda florida, assim, tem umas plantas nascendo, uma cabeça de flores. É muito bonita, eu gosto muito daquela imagem. Então imagine que que a sua mente, né? A sua mente é um jardim, ok? E esse jardim precisa ser bem cuidado. E ao invés de você olhar para esse jardim tão florido ou cheio de frutos, ele tá cheio de mato e de lixo. Agora olha, o jardim tá cheio de mato e de lixo. Como que foi a sensação que você teve ao olhar? As ervas daninhas, né? Elas podem são os pensamentos em excesso. Excesso de pensar traz preocupação. E hoje foi tão interessante que essa palavra já veio para mim essa semana. E eu tive mais do que 3, né? Que eu sempre busco confirmação. Eu falo pelo menos 3 confirmações. E eu tive muito mais do que 3 confirmações com essa palavra. Inclusive o Dr. Augusto Cury colocou um post, ele levou um post agora há pouco no Facebook e estava falando sobre essa questão da mente, né, poluída com preocupação. E é sobre isso que o Senhor quer nos instruir hoje, né? Então você olha para essa imagem e ao invés de flores e frutos, ela tá cheia de mato, de lixo, de erva daninha. E isso precisa ser o quê? Arrancado, precisa ser limpo. Então essa ilustração da mente cheia de pensamento em excesso sufoca, porque ela sufoca, né? As plantinhas, as sementes boas. Então, o que pode ser? Pode ser a nossa paz, a nossa alegria, a vida abundante que Deus planejou para cada um de nós. Então, a erva daninha vem e sufoca isso. Então, nós não temos paz, não temos alegria, não temos os frutos, não temos amabilidade, não conseguimos nada. A nossa mente tá o quê? Poluída. E você, eu não sei você, né? Eu já me senti assim, isso já aconteceu comigo. Eu não sei se você já se sentiu assim paralisado, incapaz de agir porque os seus pensamentos estavam fora de controle. Você já sentiu assim? Eu já. Aquela situação que às vezes no momento de tomar uma decisão, a gente fica paralisado, como se estivesse preso num labirinto, né, sem saber, eu não sei para onde ir, não sei o que fazer, não sei o que falar, eu não sei como agir. E isso é um sinal de uma mente que está cheia, tá com um fluxo muito grande, tá com a cabeça cheia de preocupação, tá com erva daninha, precisa limpar. Não é lavagem cerebral não, viu gente? Não faz isso não. Isso é um sinal, né, de que a mente tá cheia e isso cansa, isso traz um cansaço, isso mina as energias, as forças da gente. E isso acontece porque a mente está cheia. Tá com lixo, entendeu? Não tá cheia de coisa boa, não tá florido o seu jardim, tá cheio de mato. É feio. Mas juntos, nessa noite nós vamos contemplar com os nossos olhos o agir poderoso do Senhor, que veio aqui porque nos ama e veio para transformar o nosso jardim mental em um lugar de beleza, um lugar de calma, um lugar de paz, para viver uma vida plena, como é a vontade de Deus para nós. Eu tenho buscado isso para minha vida e eu confesso para vocês que ultimamente tá difícil ficar nesse lugar. Mas eu vou conseguir, porque o Espírito Santo de Deus veio aqui falar comigo, eu estou falando com você, você também vai conseguir. Glória a Deus. E eu quero agora que você faça outro exercício aí mental, para movimentar os nossos neurônios. Vamos exercitar a nossa cabeça, né? Imagina que você está na beira de um lago, com água bem cristalina, e você está preparado para poder dar um mergulho. Você fala, uau, essa água, que delícia! O dia está perfeito.
capacitou para eu poder mergulhar, para poder entrar nessas águas e me refrescar. Mas de repente surge uma dúvida. Será que está muito fria a água? Deixa eu ver. Será que quando eu sair vai estar fria aqui? Será que eu vou sentir frio? Será que se esse lugar não está muito fundo, será que eu vou me afogar? Será que tá raso o suficiente? Será que se tiver fundo eu vou conseguir nadar? Enquanto você pensa, enquanto fica ali, o sol, né? Ele não para, é tão rápido o movimento dele, gente. O tempo muda de uma hora para outra e aquele sol gostoso vai subindo, né? Vai ficando mais alto e aquele momento perfeito escapa, some, desaparece. E aquele desejo de um mergulho refrescante já era. Tudo por causa do quê? De um excesso de pensamento. Pensou demais. Tem horas que nós não podemos pensar muito. Temos que ter a nossa calma, a paz, a tranquilidade, discernimento para poder agir. Entende? Porque senão a gente perde a oportunidade. E isso que eu tô falando, gente, não é sobre natação, tá? É um reflexo, né? Eu quero ilustrar como muitos de nós vivem deixando as oportunidades da vida passarem. Você fica aí pensando e pensando no que não deve. E as oportunidades, vai embora. Mas vamos ler o que a palavra de Deus nos diz sobre ter uma vida mental saudável. Qual que é o desejo de Deus para nós com relação à nossa mente? Em 2 Coríntios 10, no versículo 5, a Bíblia ensina, né? Paulo fala isso, derrubando argumentos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Esse versículo, ele tem uma estratégia. Eu vou ler só o versículo hoje assim mesmo, isoladamente, mas é claro que tem todo um contexto e faz todo sentido no que a gente está falando, né? Esse versículo, ele traz para nós uma estratégia poderosa para combater o excesso de pensamento. Então, se você tem muitos pensamentos como eu, pensa muito como eu penso muito. Gente, pensa numa pessoa que pensa. Sou eu, tá? E eu, muitas vezes, sou sequestrada, infelizmente, sou levada para um lugar onde eu penso mais. E aí eu me preocupo. E essa hora é que a fé não age, né, gente? Porque preocupação e fé é que nem água e óleo, não dá. Preocupação e fé não dá, elas não dão as mãozinhas para caminhar juntas, não, tá? Elas são assim, o oposto. Preocupação e fé é o oposto. Quando eu digo que eu tô preocupada, eu tô falando, Deus, o Senhor, eu acredito que o Senhor não é suficiente para poder fazer para mim o que eu preciso, né? Então, não, eu preciso ser alinhada nisso. Hoje Jesus veio aqui para falar comigo. Eu vou só compartilhar com vocês, tá bom assim? Então, esse versículo, né, ele, para quem tem o excesso de pensamento, ele veio ensinar a gente a combater esse excesso de pensamento. Deus instrui cada um a controlar seus pensamentos, alinhando com a vontade dele. Mas nós, né, permitimos que nossa mente seja dominada por preocupações e dúvidas muito mais vezes do que poderia ser considerado normal. Sim, existe um fluxo natural, humano, totalmente normal, um nível, tá? De preocupação que não ofende, que não fere a nossa fé. Mas o excesso de pensamento, isso é um problema. Nós pensamos demais nas situações, criamos barreiras mentais que se opõem à paz de Deus. Deus é paz, Deus é amor, Deus faz todas as coisas por nós, já fez e ainda faz e ainda fará ainda mais, né? Nós cremos nisso, mas aí essa preocupação se opõe, ela se instala nesses pensamentos, nessa
esse fluxo de pensamento aí que vai desembestado, vê, né? Fica aí na nossa cabeça assim, dando volta, dando volta, dando volta, dando volta, e aí se opõe à paz de Deus. Deus quer dar paz, Deus quer que a gente fique tranquilo. Então, hoje não é só às vezes as situações que acontecem muito perto de nós, é o mundo que nós vivemos, é muito cheio mesmo de distrações, e não é só isso. As notícias são ruins. Então traz muita insegurança, e isso frequentemente, né, com uma frequência muito alta, nos afasta da verdade e da paz que o Senhor, nosso Deus e nosso Pai, quer para a nossa vida. Então Paulo está falando aqui de fortalezas, né? Ele fala que são argumentos e raciocínios que se erguem contra o conhecimento de Deus. E elas podem se manifestar como? Como medo, como insegurança, como ansiedade, e isso nos impede de experimentar a plenitude de uma vida com Jesus. Porque uma vida plena não tem nada dessas coisas. Então, irmãos, é hora de derrubar essas fortalezas e construir nossos pensamentos sobre a fundação, né, que é Deus. Sobre a palavra de Deus. Nós precisamos buscar a sabedoria de Deus e entender a raiz do excesso de pensamento. Muitas vezes pensamos demais porque tentamos controlar todas as coisas, áreas e aspectos da nossa vida. Sim, eu tropeço demais nisso. E nós acreditamos que se analisarmos, né, cada detalhezinho da nossa vida, se nós cuidarmos, nós vamos poder prever e evitar os problemas de acontecerem. Só que isso não acontece. Não é assim que Deus quer que a gente viva, controlando tudo, cuidando de tudo. Não. Em Eclesiastes 11:5, a palavra de Deus diz: assim como você não sabe qual o caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim você não conhece as obras de Deus, que faz todas as coisas. Você não conhece as obras de Deus, que faz todas as coisas. Olha isso, meu Deus! Então essa palavra já nos mostra, né, que há muitas coisas além da nossa compreensão. Nós não temos o controle sobre tudo, não tem como ter. E quando nós pensamos demais, nós estamos na prática, né, dizendo, eu disse isso já, vou repetir, Deus, eu não confio no teu plano. Nós estamos depositando a nossa confiança em nosso conhecimento limitado, em vez de nos apoiarmos na infinita sabedoria de Deus. Pensa numa pessoa que gosta de trabalhar com prevenção. Eu sou uma pessoa preventiva. Só que eu excedo o meu limite. E aí eu tenho os meus pensamentos vêm e me atropelam. Então eu preciso dessa palavra. Como que a gente pode quebrar esse ciclo? Como parar esse fluxo interminável, né, de preocupação pelo excesso de pensamento? Porque o pensamento não tem, gente, como você parar o pensamento, tá? Não tem. Então a resposta, a chave, né, é substituir os pensamentos ansiosos, os pensamentos de ansiedade pela verdade de Deus, pela palavra, pelo que está escrito. Então nós precisamos conhecer muito a palavra, ler muito a palavra, entender muito a palavra, declarar muito a palavra. Nós podemos ler de novo o que nós lemos agora, que eu falei tudo isso, né? Que eu trouxe a exposição, que eu trouxe luz para vocês aqui, né? Que o Senhor deu essa revelação. Vamos ler de novo 2 Coríntios 10:5. Diz assim: derrubando argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo.
Então, esse versículo que dá estratégia poderosa para combater o excesso de pensamentos. Nós somos chamados a controlar a nossa mente, alinhando ela com a verdade de Deus, com a vontade que está revelada na palavra de Deus. Quando nos sentimos sobrecarregados por nossos pensamentos, nós temos que examiná-los criticamente. Sim, aí nós podemos ser críticos. Nós pegamos o nosso pensamento e fazemos ali uma coisa que o pessoal chama de DCD, né? Que é duvidar, criticar e determinar, né? Você tem que chamar, você tem que sentar com o seu pensamento, colocar ele num banquinho e falar: escuta aqui, pensamento, por que você está vindo na minha mente? Por que eu estou pensando isso? Eu vou declarar sobre você uma verdade aqui agora de Deus. Você está dizendo isso para mim, mas o que Deus diz é tal coisa, entendeu? Dependendo do que vem assolar a sua mente, é isso. Então, esses pensamentos, né, que estão alinhados com o que Deus diz sobre nós e as situações é que vão nos dar vitória, vão abrir aí a porta da paz, da felicidade, da calma, do equilíbrio para a nossa vida. Se Deus não estiver no meio, se você não tiver uma palavra, se a Bíblia não te der uma resposta, o que eu duvido muito, porque ali tem a resposta para tudo, né? Não vai ter como você vencer. Se Deus não estiver no meio da situação, quando você chamar o seu pensamento ali para poder ter para determinar, né? Criticar ele lá, para duvidar dele, né? Para colocar ele contra a parede, entendeu? Você tem que colocar ele contra a parede, né? Você tem que apertar esse pensamento. Se ele não tem uma resposta que condiz com a vontade de Deus, então você tem que rejeitar ele e substituir ele por uma promessa de Deus. Eu sei que isso não é fácil. Na prática, isso a gente gasta muita energia, né? A gente não quer fazer essa força, a gente não quer ter esse trabalho. A gente prefere sentar e ficar: oh Deus, oh céus, oh sol, oh dó de mim. Não, né? Não é assim que nós vamos vencer. E a gente, pensa comigo, quanta energia nós gastamos quando nós pensamos e nos preocupamos e choramos e queremos resolver com a nossa força e ficamos gastos, né? Desgastados, cansados. Agora imagina se a gente pega essa força, essa energia e vira ela, né? Como se estivesse canalizando ela para a oração, para estudar a palavra, para ver o que Deus diz sobre aquela causa. Com certeza haverá uma transformação na nossa vida. Com certeza essa transformação não vai ser pequena, não vai ser insignificante, não vai ser irrelevante. Com certeza vai trazer impacto para nós e para todos que estiverem ao nosso redor. Eu quero perseguir isso. Aliás, eu quero que essa palavra me persiga. Me persegue, por favor, Senhor, me persiga com essa palavra, até que eu alcance isso. Papai, em Filipenses 4:7, diz assim, temos uma magnífica promessa ali, né? Uma promessa tremenda, maravilhosa. Diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Aleluia! Paz! Não é exatamente o que nós estamos querendo no meio desse excesso de pensamento que traz tanta preocupação? Não é isso que nós estamos buscando? Paz! Ela está disponível para todos aqueles que trazem os seus pensamentos sob a autoridade de Cristo, confiando nele. As nossas incertezas, nossos medos e nossas dúvidas. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Aleluia! Como que nós aplicamos isso na prática? Primeiro, nós devemos reconhecer quando estamos entrando em a espiral, né, de pensamentos excessivos. E aqui eu vou parar e nós já vamos orar.
porque nós vamos continuar essa palavra, senão não haverá tempo, né, para todas as coisas, amém? Eu disse no começo, eu acho que essa é uma palavra que o Senhor vai trabalhar em nós por vários dias, aleluia, glória a Deus, o Senhor é maravilhoso. Vamos parar aqui, já dá para a gente poder fazer muita coisa com essa palavra, já deu para poder entender que o Senhor quer nos socorrer, que o Senhor, se Ele não agir, né, até no nosso pensar, se nós não buscarmos nele o controle para isso, se nós não descansarmos nele, nós não vamos conseguir. Nós vamos ser esmagados e nós precisamos ser livres. Eu preciso de libertação desse excesso de pensamento que me faz ficar muito preocupada. Sim, e isso me entristece e às vezes quer me sequestrar e me deixar em um lugar que não é o lugar que Deus quer para mim. Então, eu preciso dessa libertação. Eu hoje vou pegar a minha bênção. Eu espero que você pegue a sua porção e a sua bênção também, em nome de Jesus. Vamos orar, aleluia. Oh, glória a Deus, como igreja do Senhor, juntos, unidos, reunidos, né? Num só clamor, numa só voz, nós vamos orar ao nosso Deus e Pai. Ele é o Senhor soberano, Criador dos céus e da terra. Nós cantamos, o Senhor é o soberano, aleluia. O autor de toda sabedoria. Papai, obrigada, Senhor, por essa palavra. Senhor, eu tomo posse, Senhor. Eu preciso dessa libertação e eu te peço nessa hora que o teu Espírito Santo me convença e me instrua nessa verdade, Pai. O Senhor que é o Criador dos céus e da terra, autor de toda sabedoria. Viemos diante do teu trono, Senhor, teu trono de graça com temor e reverência. Oh, tu és majestoso. O Senhor supera todo entendimento, toda compreensão. O teu amor não conhece limites, Senhor, não. As tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Oh, Senhor, está escrito, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a sua fidelidade, aleluia, tua fidelidade é grande. Somos gratos, Senhor, obrigada pelo dom da vida, pela tua proteção sobrenatural, pelas tuas provisões, Senhor, diárias. Todos os dias o Senhor tem provido. Agradecemos ao Senhor, agradecemos pela tua presença em todo o tempo na nossa vida, pela sua orientação. Oh Deus, quando nós nos encontramos no meio de cada tempestade, de cada situação, adversidade, oh Senhor, e nós clamamos por socorro e o Senhor estende as tuas mãos e nos socorre. Oh Deus, obrigada pela tua paciência com as nossas fraquezas. Louvamos ao Senhor pela presença do teu Santo Espírito que nos conforta, que está aqui nessa hora nos aconselhando, nesse tempo, Senhor, de tantas incertezas, Pai, de tanta insegurança. Agradecemos pela tua palavra, porque ela é a âncora que sustenta a nossa alma, que firma, ó Deus, a nossa alma em ti. Ela é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, Pai. Está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Confessamos, ó Pai, que muitas vezes falhamos em dar a Ti, somente a Ti, toda a honra, toda a glória, mas nós buscamos o Teu perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Nos perdoa, Senhor, pelas vezes que nós permitimos que a dúvida e o medo deixassem nublado a nossa mente, pelas vezes em que pensamos demais e que nos preocupamos com situações, Senhor, com causas, com pessoas, Senhor, ao invés de trazê-las e colocá-las diante do teu altar, Pai, em oração. Ó Deus, pelas vezes que confiamos mais no nosso entendimento, ó Deus, do que na tua sabedoria perfeita.
Purifica-nos nessa hora, Senhor. Dá-nos um banho. Ó Deus de graça e misericórdia, lava-nos com o teu sangue, purifica-nos, ó Deus amado, e nos ensina a andar nos teus caminhos. A tua palavra diz, Senhor, Senhor, confia. O Senhor nos chama a confiar no Senhor de todo o nosso coração e não nos estribar no nosso próprio entendimento. A tua palavra diz que nós precisamos reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos e o Senhor endireitará as nossas veredas. Senhor, nós nos arrependemos dos nossos erros nessa hora, pedimos a tua força para resistirmos, Senhor, à tentação. Ó Pai, assim, ó Deus, como o Senhor nos perdoa também, Senhor, escolhemos perdoar aqueles que pecaram contra nós, porque se perdoardes aos homens as tuas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará, mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. Isso está escrito, é a tua palavra. Então nós escolhemos perdoar nessa hora, liberamos perdão aos nossos ofensores, a todas as bocas que lançaram, Senhor, se abriram para falar do que não sabiam, Senhor, e do que não tem autoridade, Pai, porque a palavra do Senhor é que é válida sobre cada um de nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, repreendemos o espírito agora desse excesso de pensamento, Senhor. É um espírito que vem e fica soprando e falando e acaba nos enrolando, Senhor, e nós ficamos aí acelerados, pensando e não rejeitamos, Senhor, e não trocamos pela tua palavra, mas em nome de Jesus, nessa hora, nós repreendemos tudo aquilo que vem trazendo, Senhor, essa enxurrada de pensamentos, Senhor, nos distraindo com o que é mal e nos fazendo rejeitar o que é bom. Nós rejeitamos agora todo pensamento ansioso, que se exalta, que se coloca grande, que se coloca imponente contra o conhecimento de Deus. Nós amarramos, Senhor, o espírito de medo e nós expulsamos das nossas mentes agora, em nome de Jesus. 2 Coríntios 10:5, destruindo raciocínios e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Declaramos em nome de Jesus que nossas mentes são renovadas nessa hora e transformadas pela tua palavra. Espírito Santo de Deus, nos dê força para poder aprender, para poder capturar, Senhor, todo pensamento que vem da tua palavra, do Senhor, pelo Espírito, pela tua palavra, e torná-lo obediente a Cristo, a fazer a troca, Senhor, quando vier um pensamento trazendo preocupação, que nós possamos determinar sobre ele a tua palavra. Nós não seremos, Senhor, conformados com este mundo, como o Senhor disse na tua palavra: não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ajuda-nos a focar no que é verdadeiro, no que é nobre, no que é justo, puro, amável e admirável. Senhor, isso é o que o Senhor nos chama, é dessa forma que o Senhor nos chama para viver, com a saúde mental. Nos concede sabedoria, Pai, para discernir a tua voz em meio ao barulho dos nossos próprios pensamentos. Ensina-nos, Senhor, a descansar na tua soberania, confiando que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Aleluia! Dá-nos, Senhor, a paz que excede todo entendimento, para guardar nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Aleluia! Deus Todo-Poderoso, Tu és o poderoso amado da nossa alma. Oramos, Senhor, por cura do cansaço mental causado pelo excesso de pensamentos, Pai. Declaramos nesta hora que pelas feridas de Jesus somos curados, sarados, libertos da cabeça até a planta dos pés, Pai. Porque a tua palavra diz que o Senhor foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados.
Restaura as nossas mentes, ó Pai, a clareza, a sanidade que o Senhor desejou, que o Senhor comprou, que o Senhor nos deu naquela cruz. Protege-nos, Senhor, das ciladas do inimigo que tenta encher a nossa mente com preocupação e com dúvidas. Defende-nos das flechas da ansiedade que tentam penetrar os nossos pensamentos, Deus. Oramos por um espírito de poder, de amor, de autodisciplina para substituir todo espírito de medo. Sai o espírito de medo e o espírito do Senhor, que é o espírito de poder, de amor e autodisciplina, domine o nosso ser nessa hora, domine a nossa mente, nosso coração, a nossa vida. Em nome de Jesus, haja disciplina para ler a palavra, para orar, para te buscar com louvores e adoração. Pedimos que estenda, Senhor, essas bênçãos também aos nossos familiares, protege o propósito dele, assim nós podemos tocar, né? Podemos ser esse instrumento, né, de Deus para tocar nos lugares que só Ele pode tocar, amém? E fazer o que só Ele pode fazer, aleluia. Nós ficamos aqui, nos despedimos, aleluia. Até semana que vem, em nome de Jesus, se assim o Senhor permitir. Maranata, continuamos clamando, né? Dizendo, declarando, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Oh, que noite maravilhosa, que poder incrível, que palavra. Aleluia, obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus.